nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando um livro do mesmo título, escrito por Allan Kardec. Lembrando que a gente faz uma recapitulação da aula passada nessa aula e entra com o assunto complementar, ok? Eu só gostaria de deixar uma coisa clara aqui agora para vocês que estão entrando, que estão estudando sobre esse assunto, é que eu não quero fazer, não tenho pretensão nenhuma em converter ninguém ao espiritismo. E não sou espírita, ok? Eu não frequento nenhum centro kardecista, nenhum centro espírita. Eu só pesquiso a respeito desse assunto que eu acho importantíssimo para o crescimento, para o meu crescimento, e estou compartilhando com vocês para quem queira saber daquilo que eu estou estudando, para ter uma base, né, a respeito desse assunto, ok? Então, não tenho nenhum cunho religioso com isso, tá bem? Não tenho pretensão de converter ninguém e de dizer que a fé de uma pessoa tá certa ou tá errada, ok? Bom, essas foram as observações preliminares que a gente começou a ver ontem, que a gente vai fechar hoje, tá? E o resumo da aula de ontem é o seguinte: Kardec diz o seguinte, que quando a pessoa que estuda o espiritismo, né, e que se diz espírita, encontra-se com qualquer pessoa que venha falar, isso não existe, eu só acredito vendo, é um erro, tá? Você querer achar que a pessoa que não crê, ela vai, de repente, com um passe de mágica, começar a acreditar, né, em tudo que, toda essa filosofia, em toda essa ciência. Por quê? Por que é um erro pensar dessa forma? Porque quem não admite, né, no ser humano a existência da alma ou a existência do espírito também não a aceita. Então a pessoa já vem com um julgamento dentro da cabeça dela. Isso é um bloqueio mental. Ela não vai aceitar só porque ela vai ver, tá? Quando Jesus veio, ele mostrou às pessoas. As pessoas mesmo assim não acreditaram. Tanto é que ele falou: tem olhos, mas não querem ver, tem ouvidos, mas não querem ouvir, tá bem? Então ele também faz sobre. Ele fala também sobre aquilo que ele disse. Ah, mas aí chega a pessoa e quer que você prove com argumentos, com conversa, tá? E ele diz que, gente, isso é impossível, não vale a pena, tá? Ficar conversando com pessoas que não acreditam no espiritismo. Não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Por isso que a pessoa que estuda essa matéria, ela não se interessa em fazer conversão de ninguém, ok? Isso não é interessante para a pessoa que estuda o espiritismo. Por quê? Porque não é possível dar um curso de espiritismo para cada um que vai falar que não existe aquilo que você estuda, ou que não que é uma fantasia, ok? É impossível. Então não vale a pena você se estressar com essas pessoas, você perder o seu tempo, é jogar pérolas aos porcos, ok? Não estou dizendo que as pessoas que acreditam sejam porcos, estou chamando ela de porcos, estou dizendo que isso é uma metáfora para dizer que a pessoa que não está pronta, não adianta você tentar colocar uma ideia na cabeça dela, porque ela não está pronta para ouvir, ok? É perda de tempo. Aí ele diz que como é que você evita isso? Como é que você evita esse problema? É fazendo um estudo. A pessoa que quer entender, ela vai, procura, estuda. Você não tem que impor, você não tem que fazer nada. A pessoa que quer entender, ela vai lá e busca, ok? Você pode fornecer a sua fonte. Você pode dizer, olha, você pode estudar a partir desse livro, mas é interesse pessoal, interesse pessoal, não é interesse para fazer um partido para levantar a bandeira, ok? E agora, a gente vai entrar nessa parte aqui que ele fala assim:
quem não conhece o espiritismo, né, supõe que se podem produzir fenômenos espíritas como se faz uma experiência física, de química e de física e química. Então, esse foi um outro ponto que a gente falou ontem, né? Não é simples, ok? A pessoa que fala assim, mas então por que não põe todos os médiums num laboratório fechado e faz várias experiências com ele? Essas experiências já foram feitas no passado. Os espíritos não estão mais interessados em criar para os homens que não acreditam neles, que não acreditaram nessas experiências que já aconteceram, criar novos efeitos para que eles creiam no que os espíritos estão falando, tá? Agora já existem outros estudos que já estão mais à frente desses. Então, para os espíritos não é interessante voltar no tempo e refazer tudo só porque ficou para trás as pessoas que não quiseram acreditar, ok? Então, esses indivíduos que são extremamente materialistas concluem que não há espíritos e pronto, acabou. Não vale a pena, tá? Todo mundo vai chegar um momento e vai saber que é um espírito. Então, não vale a pena ficar discutindo. Bom, e aí a gente entra nessa parte aqui, ó. Nem todas as reuniões, desculpem, que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção, ok? Então a gente não pode achar que só porque a gente está numa reunião espírita que a gente vai ter condição para isso. Bom, de algumas mesmo não podemos deixar de convir. Os incrédulos saem menos convencidos do que o eram quando entraram, lançando em rosto aos que lhes falam do caráter sério do espiritismo as coisas muitas vezes ridículas de que foram testemunhas. Nisso, não são eles mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar de uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura ou de uma tragédia pela paródia, tá? Então, não adianta a pessoa ser incrédula, ir até uma reunião espírita e achar que ela vai sair de lá acreditando em tudo que está acontecendo lá. Às vezes a reunião até é prejudicial para ela, tá? Gente, encontrar Deus é algo individual de cada um, ok? Você só vai conseguir entender isso quando você fizer a sua própria busca, tá bem? O espiritismo também tem aprendizes. E quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Então, muitas pessoas, elas acreditam numa coisa e não saem daquela coisa ali, não vão buscar outras vertentes, entendeu? E isso é um erro que a pessoa faz. Ela tem que ir tem que fazer uma comparação. Isso, gente, é uma pesquisa individual, como eu já falei. Para você ter certeza daquilo que você diz, né? Você tem que... Isso é uma coisa de reflexão, de meditação, de prática, experimento. Você tem que experimentar, você tem que verificar, averiguar, tá? Não adianta você pegar e ter só uma fonte, ok? Você tem que ter uma visão crítica. Para você criar uma visão crítica, você tem que pegar vários trabalhos diferentes para você poder até mesmo criar maturidade no seu estudo. Para você ter um estudo mais maduro, você precisa de várias fontes. E aí, outra coisa que ele fala é sobre as reuniões espíritas, tá? Reuniões frívolas. O que são reuniões frívolas? Ele fala o seguinte sobre essas reuniões. Essas reuniões têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a elas assistem uma ideia falsa do caráter do espiritismo. São reuniões que não têm seriedade, são reuniões de palhaçada, reuniões que você não vai encontrar ninguém sério ali dentro, ninguém disposto a
fazer a coisa da forma que deve ser, sabe? Com seriedade, com estudo, aprofundamento de pensamento, sabe? Entendeu? Dentro desse espectro, essas reuniões, elas fazem um desserviço para quem quer aprender, quem começa a aprender. A pessoa se desanima, a pessoa vê que ali é só uma bagunça, é uma palhaçada, e aí é o circo. Então as pessoas podem até desanimar e não querer mais nem saber do que se trata, ok? Ter uma primeira impressão ruim da coisa, e aí ela julga a coisa porque ela teve essa experiência ruim, tá? Aí ele continua dizendo assim: os que só têm frequentado reuniões dessa categoria, dessa espécie, não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada irrefletidamente pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo antecipado, isso aí é a resposta que ele te dá para você poder saber se é uma reunião frívola ou se não é uma reunião frívola. Um estudo antecipado lhes ensinará a julgar do alcance do que vem, a separar o bom do mal, ok? Então vocês vão ter, se você tiver um estudo antecipado, você vai poder enxergar melhor se a reunião que está sendo tomada é uma reunião de brincadeirinha, de palhaçada, ou é uma reunião séria, que as pessoas estão ali com o objetivo de melhorar, de aprender, tá? De criar um grupo, de conversar, de discutir, de falar sobre as coisas sérias que aprenderam, que estudaram. Depois ele diz: o mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas. Essas obras excêntricas que ele está falando são livros que se dizem espíritas, mas que tem um monte de coisa assim errada, que tem um monte de... não segue a base, né, fundamental que o espiritismo já criou, que essa daí você não pode mexer nessa base, que são das leis naturais, amar ao próximo como eu te amei, eu te amo. Isso Deus disse. Fora da caridade não há salvação, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com eles. Qualquer livro que sai desse ponto, né? Que tem uma inclinação diferente que essa, já é uma obra excêntrica, já é considerada uma obra excêntrica. Ok? Que não tem um ensinamento profundo, a moral cristã já é considerada como uma obra excêntrica. Então, essas obras também é um desfavor que elas fazem, né? Mas isso aí a gente não pode controlar. As pessoas são livres para escrever o que elas quiserem. A diferença é que a gente, para a gente aprender, a gente precisa saber o que a gente está lendo. E para a gente descobrir o que a gente está lendo, a gente tem que ter uma base forte para não ser enganado, né? Então, ó, esse mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos. Então, o espiritismo em si não tem culpa das pessoas que fazem as coisas erradas, tá? Assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. Então tem um monte de gente que escreve versos que não são bons. Isso você não pode difamar a poesia por causa dos maus poetas, né? Nem a medicina por causa dos maus médicos, nem os professores por causa dos maus professores, né? Isso aí é óbvio. É deplorável. Dizem que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só as houvessem boas. O maior mal, olha ali, ó. Qual é o maior mal? Porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Então, se as pessoas se dessem ao trabalho de estudar todas essas obras, sendo boas ou ruins, elas poderiam fazer uma crítica, tá? A crítica ajuda ao leitor previamente a saber o que ele está lendo, a saber se o livro que ele está lendo é confiável ou não.
Se as pessoas que estudam, né, que estão preocupadas, se dessem ao trabalho de estudar, de pesquisar e de fazer como é que se chama? Uma revisão, uma anotação, alguma coisa para mostrar pra gente, olha, essa aqui é boa, essa aqui não é, isso ajudaria muito nos estudos, tá? Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso. Então, para todas as outras matérias, a gente tem esse mesmo problema. Não vemos sobre as mais sérias coisas aparecerem tratados absurdos e cheios de erros? Pois é. Por que seria privilegiado nesse sentido o espiritismo? Sobretudo em seu começo, não é? Isso aí é uma ciência nova, uma coisa que está começando. Então, vai encontrar muita gente maluca falando sobre espiritismo, tá? Se os que o criticam não tomassem as aparências por base do seu juízo, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que ele repele em nome da razão e da experiência, ok? Então, se todo mundo que critica o espiritismo não criticar somente pela aparência, porque você não pode criticar o livro pela capa, né? Então, antes de você criticar alguma coisa, você tem que saber completamente sobre aquela coisa. Você não pode criticar só porque você tem uma opinião sobre uma coisa. Ah, olha, eu nem sei o que é, mas eu não gosto. Tipo, isso faz você uma pessoa que você está declarando que você é ignorante. Então, antes de você criticar, você não pode falar, eu já sei tudo sobre isso, não vale nada. Porque você viu um vídeo, você leu uma coisa no jornal. Isso não é estudo, não te dá o poder de ter uma opinião sobre o assunto, porque você não compreende por completo. Entendeu? Aí a gente fica por aqui por hoje e eu espero que vocês estejam gostando. Até a próxima aula. Tchau, tchau.